Clarice Lispector tem uma crônica que diz o seguinte: não entendo. Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter fronteiras. Eu sinto que sou muito mais completa quando não entendo. Bom, dito isso, eu, Natália Belkers, aos 26 anos, atriz e criadora do Infoteatro, gostaria de dizer que a cada dia que passa, eu tenho mais e mais perguntas a respeito do teatro, a respeito dessa arte milenar que é tão grandiosa. E a cada entrevista que eu faço com atores, diretores, profissionais do meio teatral, eu consigo ter outras perspectivas a respeito dessa arte. Eu consigo olhar para ela de outros pontos de vista. E para elucidar ainda mais questões a respeito do teatro, eu estou aqui hoje com uma figura verdadeiramente teatral, uma pessoa de teatro. Nascido em Marília em 1946, ele é autor de teatro, escreveu mais de 10 peças encenadas. Ele é um grandioso ator, teve muitos trabalhos no Grupo Tapa e está em cartaz também com projetos que vamos falar aqui nessa entrevista. Ele foi jornalista, trabalhou em jornais como Última Hora, Folha de São Paulo e a revista Visão. Ele que foi amigo de artistas como Elis Regina, e não só amigo, dirigiu a Elis Regina. Ele que foi amigo de Plínio Marcos e que, mais do que isso, escreveu a biografia Bendito Maldito, do Plínio, a biografia mais importante desse autor. Ele que foi amigo da Ruth Escobar, que fez peça com a Ruth Escobar. Eu estou falando de Oswaldo Mendes. Estamos no Teatro B32, o teatro mais tecnológico da América Latina, em plena Avenida Faria Lima, o famoso Prédio da Baleia. O teatro, projeto do arquiteto Eiji Hayakawa, tem 490 lugares e foi idealizado pelo empresário Rafael Birman. Essa é uma série de entrevistas do Infoteatro em parceria com o Teatro B32. Espero que vocês gostem. Oswaldinho, muito obrigada por estar aqui hoje. É uma honra poder entrevistar você nesse teatro também, né, nessa potência de teatro que estamos. Eu é que agradeço. Primeiro, de encontrar com você, uma amiga querida, sempre que a gente se encontra é uma festa, né? E gostei muito dessa ideia de fazer esse nosso papo aqui nesse teatro, que eu estava doido para conhecer. Doido para conhecer. Realmente é uma delícia ver do que é capaz a engenharia, né? Porque o teatro tem, além dessa coisa maravilhosa do teatro, que é a literatura, que é essa coisa transformadora do ser humano e revelador do ser humano, né? O teatro que revela o ser humano, né? Tem até um livro sobre o Shakespeare que fala que o Shakespeare revela o humano, né? Ele inventa o humano. O teatro revela o humano, né? Mas também ajudou muito na arquitetura o teatro. Desde o teatro grego, né? Passando por todas as fases da história, o teatro, em cada país do mundo, né? O teatro vai ganhando configurações diferentes, né? Desde na Idade Média ele era apresentado em igrejas, por exemplo. Depois ele ia para fora da igreja, para o pátio. E agora a gente está num outro templo, que é esse teatro maravilhoso aqui. E como a tecnologia, né? Que aproveita a tecnologia. Exato, como ela pode estar a favor do teatro. Exato. Né? E o teatro tem isso, né? Além de teatro ser vida, para a gente ele é vida, ele estimula outras vidas até fora, né? Até na arquitetura. Uhum. Então eu acho isso fascinante. E estar aqui nesse espaço, a gente faz uma viagem. Exato. A gente faz uma viagem. Obrigado. Obrigado. Oswaldinho, para a gente iniciar essa conversa, quando fala-se em teatro, o que vem à sua mente? Vida. Vida. Porque teatro, o que é o teatro? O teatro é uma invenção quase que atávica do ser humano. Quando a gente nasce, a gente começa a se relacionar com o outro, né? E aí que está a base do teatro,
Quer dizer, como um ser humano se descobre na relação com o outro, né? Eu sozinho, eu não sei quem eu sou. A hora que eu convivo com outras pessoas, o olhar das outras pessoas é que me revela. Não sou eu que me revelo, não sou eu que digo quem eu sou. Quem diz o que eu sou são os outros, pela relação que a gente estabelece. Então, o teatro, primeiro essa relação atávica, né? E se você perguntar se você quiser falar com uma criança, ela vai entender que teatro é o que ela faz. É a brincadeira, né? É a brincadeira. Como é que a gente aprende as coisas? Primeiro, por um processo de imitação, né? Primeiro você imita. A gente imita até o jeito de falar dos nossos pais, né? Dos nossos irmãos, das pessoas que nos cercam. A gente aprende a falar, depois de 80 anos, você fala com uma inflexão que você adquiriu com 2 anos, 3 anos, quando você estava aprendendo a falar. Porque isso fica. Então, o processo do teatro, que é o processo do imitar, primeiro eu começo imitando e depois eu começo transformando, né? Primeiro eu imito e ao imitar eu vou transformando o mundo à minha volta. Então, o teatro é isso, é essa relação com o outro e com o mundo à minha volta. Eu não consigo ver teatro. Às vezes me incomoda muito no teatro, às vezes, não é uma regra. O teatro em que o ator ou os artistas envolvidos estão todos voltados para o próprio umbigo. Quando você volta para o seu próprio umbigo, é muito mais difícil você entender o mundo. É muito mais difícil você entender até os seus próprios problemas, né? Geralmente o ator às vezes faz isso nos grandes monólogos existenciais, né? Então eu começo a falar da minha vida, então da minha angústia, não sei o quê. Divide essa angústia, divida essa angústia. Que ao dividir essa angústia você vai resolvê-la. A hora que você guarda para você e fica contando, como eu sou infeliz, como eu sou feliz, não sei o quê, é nada, né? Então você pergunta, o que é teatro? Teatro me vem à cabeça, é vida. Eu não consigo viver sem o teatro. Qual que é o que o teatro, na verdade, tem a mais, se é que tem, em relação às outras artes? Então, por exemplo, quando eu vou tentar convencer alguém a ir ao teatro, a pessoa fala, mas eu posso ter essa experiência assistindo a um filme, eu posso ter essa experiência lendo um bom livro. O que o teatro dá a mais nesse sentido para o espectador? A relação com o outro. Ele não dá mais... Olha, para você sair de casa hoje em dia, é muito difícil. Porque os apelos que você tem naquela telinha, que você tem no celular, na sua mão, na palma da sua mão, você tem um mundo na sua mão. Você tem a literatura universal na sua mão. Você pode ler parado na sua casa, você abre qualquer biblioteca do mundo, você lê as obras-primas. Agora, a vida não está dentro disso, está aqui também, mas ela está na relação com o mundo. E nessa relação só o teatro favorece. Pois eu posso ver um grande espetáculo, às vezes eu vejo esses grandes espetáculos em estádio, né? Um grande cantor, uma grande cantora, uma grande orquestra, aquele espetáculo que eu tenho de binóculos para ver o artista lá no palco, entendeu? Eu acho maravilhoso ver na tela de casa. Para ir lá, por que as pessoas vão a um estádio para ver esse espetáculo? É pelo espetáculo? Eu desconfio que não. Principalmente quando você é muito jovem, né? Porque aos 70 anos eu não tenho mais nem ânimo para sair, para pegar fila, para aguentar toda aquela via sacra que você tem que cumprir para ver um espetáculo de multidão. Mas eu garanto que aquela garotada que vai lá, ela não vai para ver um espetáculo. Ela vai para conviver. Tenho certeza disso. Elas vão para estar com os amigos, para conhecer outras pessoas, para descobrir uma namorada, um namorado novo, entendeu? Realmente conhecer o mundo à sua volta. O espetáculo lá é apenas um pretexto, entendeu? Sempre me convida, eu falo assim, não, se é para ouvir o cantor, ou a cantora, ou a orquestra, eu fico em casa, daí eu pego o vídeo e vejo tranquilamente. Então, essa necessidade de conviver é a base do teatro, só que no teatro você inverte a coisa, né? Quer dizer, você vai por quê? Você vai para...
Eu costumo dizer uma coisa muito simples para atores que estão começando e que ficam nervosos em dia de estreia, porque eu ouvi quando eu tinha a idade deles. A única coisa, as únicas pessoas que estão a seu favor numa estreia são as pessoas da plateia. Os técnicos, o diretor do espetáculo, o autor do espetáculo, a equipe em volta, elas estão todas te vigiando para ver se você faz a coisa certa. Os únicos que estão do seu lado são as pessoas da plateia. Elas se colocam aqui na sua mão. Você vai me contar uma história? Ok, me conta. Eu quero ouvir o que você tem para dizer dessa história. Então, essa cumplicidade do palco com a plateia, só o teatro dá. Uhum. Então, eu não fico nervoso com estreia por causa disso. Eu posso ficar nervoso com o técnico de luz, com o cenógrafo que está do lado para ver se eu estou usando bem o cenário, com o figurinista que vê se eu estou vestindo bem a roupa dela, com o diretor que está vendo se eu faço direitinho o que nós ensaiamos. Mas com a plateia eu não fico nervoso, não. Eu adoro ter a plateia na frente por causa disso, porque a minha maior cumplicidade é com a plateia. Isso que é a coisa fascinante do teatro. E o contrário também é verdadeiro. O público também se coloca, sabe, como seu apoiador, como seu cúmplice. Uhum. Tem sempre essa imagem que no circo talvez represente muito. Ou no próprio teatro. Se você erra em cena, o público, por que o público te aplaude? Exato. Se você cai, se por qualquer razão acontece um inesperado em cena, pode ser um tombo do ator ou uma coisa que o público percebe que você errou, a reação do público é aplaudir. Isso é ser cúmplice, isso é ser aliado. Eu costumo dizer que eu faço teatro por algumas razões. A primeira é para sair de casa, porque com o tempo cada vez mais as comodidades da vida moderna e da vida digital te prendem em casa. Então eu faço teatro primeiro para sair de casa, depois para conhecer e conviver com pessoas. Uhum. E terceiro, para ser um pouco menos ignorante do que eu sou. E nessa relação de conhecer pessoas, conviver com as pessoas, porque quando você trabalha em teatro é impressionante. Converse com qualquer ator, ele vai te dizer isso. Quando você faz uma peça de teatro, ainda mais se a peça tiver uma carreira que seja 3 meses, 4 meses, às vezes até mais, aquele grupo, aquele núcleo em torno do espetáculo vira uma família. Foi no teatro que eu te conheci, né? Nos camarins do Aliança Francesa. Pois é. Eu lembro exatamente isso de chegar, era Brincando com Fogo, do Grupo Tapa, eu fazia luz e você fazia como ator. E eu lembro de chegar no teatro, ir pro camarim e você sempre já estava lá, assim, se arrumando e tal. E aí a gente sentava e conversava sobre teatro. O que eu queria te perguntar é o seguinte, como eu falei pra você, eu queria realmente deixar registrada, né, as tantas relações que você teve com artistas tão incríveis e importantes da cultura brasileira. E quando eu penso nessas pessoas, a primeira pessoa que me vem à mente é Elis Regina, que você sabe que sou fã. E eu queria que você contasse, você dirigiu a Elis, como que era essa relação, né, para além da relação pessoal que vocês tiveram, como que era essa relação de trabalho, como que foi o espetáculo, como que ela era, assim? A sua pergunta permite falar de teatro. Eu falo sempre que o teatro aproxima as pessoas, né? Primeiro, qual era o trabalho? Você fala assim, o que você fez? A gente se reunia várias vezes, inclusive na casa dela, lá na Cantareira, eu pegava o meu carrinho, meu escortezinho e ia até lá. Nossa. E a gente, enquanto o César ficava, ele tinha uma casa do lado, quer dizer, seria uma edícula. E eles ficavam, que era um estúdio dele, ele ficava ensaiando a parte de música. E a gente ficava, geralmente, na cozinha da casa dela, na sala e na cozinha, armando o roteiro do espetáculo. Quer dizer, o que uma música fala com a outra. E a gente construía o roteiro como se constrói uma peça de teatro. Se eu cantei essa música, a próxima música tem que falar alguma coisa, completar a ideia dessa música anterior e levar para um outro entendimento. Ou a emoção dessa música leva para uma outra emoção. Ou para modificar ou para complementar. Uhum. Então o trabalho
Tem uma Era sintaxe, isso. né? Era como se trabalhar texto. Você pega um exato. texto, a letra é essa. Porque, como é que se canta? Claro que com ela era fácil, né? A interpretação de texto e que vinha, sabe, o entendimento era muito rápido. A parte realmente musical, isso era ela que eu falo assim, isso é com vocês, porque eu acho que eu sou musical, eu tenho um ouvido musical, mas eu costumo brincar e já dizia na época, se passar um dó maior na minha frente, eu nem vou cumprimentar, eu não vou reconhecer. Né? Como é que eu vou cumprimentar? Se passar um si bemol, então dançou, porque daí eu não tenho ideia de quem é esse si bemol. Eu tenho noção de falar assim, não, olha, nessa parte da música, a música está caindo, eu não sei dizer tecnicamente, mas eu sabia. Então, na verdade, se você como é que você resumia a direção? Aliás, depois eu fiz muitos shows com cantora e cantor, e era sempre nesse sentido, de dar uma amarração e um sentido teatral para aquilo que está no palco. Né? Então, você pergunta da Elis, era muito fácil, relativamente fácil, porque a inteligência dela, além da inteligência musical, aquela de pegar um texto e compreender logo o que está por trás daquele texto, entendeu? E trabalhar a interpretação com com aquela técnica e com aquela capacidade que a Elis tinha, né? Mais do que eu ter dirigido a Elis foi minha assistente de direção nesse espetáculo musical do César, o César e a banda dele, São Paulo, Brasil. E ela era muito fácil, porque ela tem ouvido musical, ela vai saber, entendeu? Se tiver alguma coisa muito absurda, ela vai detectar. Eu não vou detectar, eu vou detectar o óbvio. Por que você acha que esse estilo, né, de show, assim, se perdeu, né, de alguma forma? Porque o Fauzi Arap dirigiu a Maria Bethânia, né? Grandes diretores de teatro dirigiam, né, esses artistas, esses shows. Por quê? Porque nos anos 60 tinha muito essa ligação do teatro com a música popular brasileira, foi muito intensa. E isso fortalecia o teatro, né? E fortalecia a música, entendeu? Fortalecia os dois. Havia uma troca uma simbiose entre o movimento musical, desde os anos 50, dos anos 60, quando surge, por exemplo, o Centro Popular de Cultura da UNE, nos anos 50, que é um movimento revolucionário na cultura brasileira. Você tinha o cinema novo nascendo, você tinha música ligada ao cinema novo nascendo, não só a música popular de raiz, de morro, mas uma música urbana também, que era a bossa nova, que logo se transforma na música de protesto, música de cunho político. No CPC era o pessoal de teatro que organizava aquilo lá, aquele povo do teatro. Ferreira Goulart, o Duvaldo Viana Filho, o Chico de Assis, essa turma toda. E o pessoal da música, Carlinhos Lira, que era quase que a figura icônica desse movimento do CPC. Então, essa ligação, essa troca era permanente. Então, logo, nos anos 60, o Augusto Boal dirigia shows de música popular. Os primeiros shows da Bethânia aqui não foram Fauzi Arap, da Bethânia, do Gil e da Gal, e do Caetano. Era um grande espetáculo feito, chamava, não me lembro, vocês procuram aí no Google, dá um Google, vocês vão achar. Foi dirigido pelo Boal, pelo Arena. O Arena contra a Bahia, era uma coisa assim, Arena contra a Bahia, com todos esses caras. Era um show dirigido pelo Augusto Boal. Depois o Augusto Boal no Rio vai dirigir Opinião, entendeu? Então então essa ligação do teatro com a música, depois tudo bem. Aí veio o Fauzi Arap, ficou. O Ademar Guerra vai dirigir a Elis no penúltimo show da Elis, que é Saudade do Brasil. O Plínio Marcos era dessa turma também? Tinha essa... Não, era outra tribo. Não tinha essa conversa? Era outra tribo, né? Da onde que você conheceu ele? O Plínio eu conheci desde que eu era caipira de Marília. Sério? Eu ainda morava em Marília, estava querendo vir para São Paulo e ele tinha acontecido com Dois Perdidos numa Noite Suja. E começou a excursionar com uma peça de 2 atores, ele substituiu outro ator e ele viajou pelo interior com o espetáculo. E ele foi bater em Marília. E como eu fazia teatro amador lá e fazia jornalismo também em Marília, então eu ajudei a promover e eu ajudei a organizar a temporada dele em Marília, que foi um final de semana. Ele acabou ficando uma semana lá. E a gente conviveu ali.
A gente ficou amigo, praticamente, porque a gente se encontrava toda hora, almoço, janta, ia para o boteco, ficava conversando, os dois fumantes e tal. Então a gente passou alguns dias juntos ali. Isso foi em 67. Passa um ano, no começo de 69 eu venho para São Paulo. Eu mudo definitivamente para São Paulo. Vou para o jornal Última Hora, onde eu começo a trabalhar, e quem estava lá? Plínio Marcos. Era cronista lá, daí a gente se encontrou. Então, eu costumo dizer que minha relação com o Plínio é de uma amizade de uma vida inteira. Né? Eu tinha 20 e poucos anos, ele tinha mais que eu, ele tinha 10 anos mais que eu. Então, foi uma amizade da vida inteira. A gente não chegou, a gente trabalhou junto em jornal, em outras coisas, mas a gente nunca eu fiz uma peça do Plínio. Agora você está fazendo a peça do Plínio. Agora eu estou fazendo, porque eu escrevi uma peça para contar do Plínio Marcos. Em cima do livro, eu fiz que chama uma peça que chama Eu Fiz Por Merecer. Que eu acho que é um título que todo ser humano, o Plínio dizia isso dele mesmo. Perguntava assim, Plínio, você foi muito perseguido, a censura te perseguia, a ditadura te perseguia, a polícia te perseguia. Ele falou assim, para com isso, para com isso. Ser perseguido é coisa de bunda mole. Eu fiz por merecer. Eu provocava os caras vinham por cima de mim, pô, queria o quê? Eu jogava pedra, você queria que os caras jogassem flores para mim? Eles respondiam, é a relação de causas e efeitos, ele dizia. Eu provocava os caras reagindo. Então não tem esse negócio de ser coitadinho. Eu fiz por merecer. Eu acho que essa frase, ela sintetiza, deveria sintetizar a vida de todo ser humano, de um artista então mais ainda, mas de todo ser humano. Sabe, eu estou chegando, não digo ao fim da vida não, porque eu estou com uns 70 e tantos, 77, mas vou viver mais jovem senhor. Eu vou viver mais meio século, talvez seja. Mas independente disso, eu acho que quando você chega a uma determinada altura da vida e você olha o que você vai estar construindo, o que você fez, você está construindo o tempo todo. Você fala assim, não, eu fiz por merecer tudo isso, entendeu? O bem e o mal, quer dizer, sabe, não tem esse negócio de coitadinhos, de ser vítima. Ai, eu sou a vida foi tão cruel comigo. Eu devia ser capa de revista, hoje não sou capa de... Para com isso, rapaz. Se você quisesse isso, devia ter buscado lá atrás. Você não buscou, então é o que você mereceu. E fique feliz com isso, entendeu? Então, eu acho isso. Eu acho que a gente dizer isso no fim da vida, ou numa determinada altura do caminho, e falar assim, não, eu fiz por merecer, tá bom. Fiz por merecer o que é bom, claro, o que veio de bom também, eu também fiz por merecer, mas claro. O que veio também de desagradável, de penoso, também eu mereci. Porque de alguma forma eu provoquei isso. Oswaldinho, que é le théâtre? Que é le théâtre? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Temos o final. Qu'est-ce que le théâtre? C'est la vie. O que eu te perguntei sobre o futuro? Você quer teatro falar é crise. do futuro? Se eu quero falar do futuro? Eu sempre quero falar do futuro. Você que pergunta do passado, eu falo do passado também. Mas realmente não. É verdade, eu olho para trás, eu não sou uma pessoa que olha para trás com... como eu disse no negócio do Plínio, eu fiz por merecer. Tudo que aconteceu foi de bom, de ruim, teve que acontecer. A gente tem que olhar para frente, né? E desde que eu comecei a fazer teatro, desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar que o teatro está em crise. Ah, o teatro está em crise, o teatro vai morrer, o teatro está morrendo. Eu acho que desde que ele nasceu. E se você pensar bem, um espetáculo, o teatro, se você entender o teatro como aquele fenômeno do encontro da plateia, do público com a plateia, palco e plateia, à noite, naquele espetáculo, toda noite ele acaba. Toda noite ele morre, né? Toda noite ele morre, mas ele renasce. Por isso, quando eu disse, você me perguntou o que é teatro, é vida, é exatamente isso. A vida reclama a vida. A vida não reclama a morte é uma circunstância da vida, né? A morte não faz parte da vida, ela é uma circunstância, que ela interrompe. Mas ela interrompe aqui para a vida renascer logo em seguida. Então, não olho para trás. Ah, minha época que era boa.
Tudo bem, eu acho que não estamos vivendo numa época muito boa para o teatro. O teatro carece de muitas coisas, como carecia no passado também. Eu acho que é um momento um pouco confuso demais para o teatro. Para esse teatro de prosa, esse teatro que eu defendi o tempo todo dessa nossa conversa, um teatro que revele o ser humano, que ajude o ser humano a viver, a entender o mundo em que ele vive, a se entender nesse mundo e ajude ele a viver. Esse teatro ele está em crise, como ele esteve a vida inteira. E ainda bem que ele está em crise, porque ele renasce, ele vai renascer de uma outra maneira. Eu não sei qual é o teatro do fim do século XXI, mas eu sei que ele vai ser igual ao que era lá no primórdio. É um ser humano falando para outro ser humano. Onde? Nesse espaço vazio, nesse espaço do teatro que a gente acabou de ver, sabe? Ou numa salinha pequena, numa sala de ensaio, onde você vai ensaiar e você coloca algumas pessoas conversando sobre um assunto comum, sobre um assunto que interessa as duas partes. Entendeu? Aí acontece teatro. Então, eu não olho com saudosismo, não olho, não. Nem olho a vida com saudade. Eu gosto muito de falar das coisas vividas. E eu amo te ouvir. Eu gosto do que está para vir, entendeu? Ainda que seja difícil, o que está para vir está muito difícil. Está muito difícil fazer teatro, está muito difícil. Por várias circunstâncias que caberia não num outro programa, mas uma discussão que é interminável, que deve ser feita. Mas a gente vive sempre investindo contra moinhos de vento. Que bom. Oswaldinho! Queria te agradecer, Oswaldinho, por essa oportunidade. Estamos aqui no Teatro B32. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada.